Olá, pessoal! Diário de uma guerreira hoje na biblioteca. Você está na biblioteca com a Guerreira, que é um programa que faz tempo que eu não faço aqui na biblioteca e eu sempre gosto de falar de livros, porque livro é fundamental você ler, né? Você muda a sua visão de mundo, você fica mais humano quando você lê, você escreve melhor, você tem um pensamento mais fluido, tá? Então, assim, a leitura é fundamental para tudo. Até a maneira com que você vê as coisas muda, né? Quando você tem o hábito da leitura. E como eu disse para vocês, eu vivo imersa em livros, leio bastante, leio muito, adoro ler. Eu acho que, para mim, minha melhor companhia são os livros. Eu gosto bastante de ler, eu leio de tudo. E eu também escrevo, né? Na verdade, eu até contei para vocês. Eu estou agora numa batalha por causa do meu livro dos monstros, né? Eu escrevi um livro dos monstros e deu um problema com aquela editora lá, que eu até tô atrás de advogado, tá? Porque eu posso processar a editora, tem um monte de coisa, tá? É muito complicado, né? Esse mundo das editoras, como eu falei para vocês, é uma máfia, um grupinho. Não existe muito respeito com o escritor, tá? Principalmente quando é um escritor que não tem um nome no mercado, tá? Eles abusam. Bom, mas isso é uma outra história. A coisa tá caminhando. Eu já mandei meu livro para outras editoras, eu fiz contato com outras editoras, então assim, a coisa tá caminhando, tá? Então, uma hora sai, tá? É assim, livro é assim, tem um momento, tá? É que nem pauta. Você às vezes fica mandando um monte de pauta, manda a pauta para um lugar, para o outro, não dá certo, aí te dá um tempo, aí você manda a mesma pauta, né, para outros lugares, às vezes até para o mesmo lugar. E aí rola, tá? É assim, a vida é assim, né, gente? Então, assim, eu hoje vou falar de um livro que é muito interessante. Eu adoro esse livro. Eu uso esse livro para tudo, para as minhas pesquisas, é uma referência para mim esse livro. Esse livro eu ganhei de um amigo, ele me deu e ele não imaginava que eu fosse gostar tanto desse livro, tá? Mas eu adoro esse livro, eu recomendo. É um livro que você tem que ter, tá? Não é um livro assim de você ler tudo de uma vez, tá? Você vai lendo aos poucos, é uma enciclopédia, tá? Na verdade é uma enciclopédia que eu acho que é importante a gente ter, tá? É esse livro aqui, ó. É o Dicionário das Mulheres do Brasil, tá? É o Dicionário das Mulheres do Brasil. Então, é da Jorge Zahar Editora, tá? Editor. Esse livro é super interessante, gente. Esse livro, simplesmente, eles vão contar a história de 1.500 mulheres, né, que fizeram história, né, no Brasil, que mudaram alguma coisa na história do Brasil, porque a gente tem um problema mesmo, né? Como a gente vive numa sociedade machista e num mundo muito machista, então as histórias das mulheres sempre ficou escondido, tá? Então sempre a história é contada do ponto de vista de um homem branco e da elite, tá? Então assim, as mulheres, os negros, né, os indígenas, as minorias, elas nunca foram colocadas na história, tá? Elas foram delegadas, né, deixadas de lado e a visão também desses escritos é sempre do ponto de vista de um homem, tá? É um homem sempre escrevendo, né? Então eu acho muito importante a gente saber que existiram muitas mulheres no Brasil e que fizeram história, tá? E são mulheres que não são faladas, porque a gente vive numa sociedade machista e quem escreve muitas vezes é o homem, né? O historiador muitas vezes é o homem. Então é óbvio que ele vai escrever, vai colocar o homem no centro, né? O homem branco da elite, né? As mulheres vão ficar no final da fila e muitas vezes ele vai dar uma visão estereotipada, preconceituosa da mulher, tá? Então por isso que quando a gente lê um livro, a gente tem que, primeira coisa, quando você vai ler um livro, veja quem está escrevendo, tá? Dá uma pesquisada no autor, quem está escrevendo o livro. Ele é homem? Ele é branco da elite? Então ele vai dar uma visão muito assim parcial, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê, a gente tem que entender quem está escrevendo, porque a pessoa que escreve, ela manipula a informação, né? Ela manipula a informação. Então, quando é um homem escrevendo, branco da elite, obviamente ele vai colocar o homem branco da elite como centro, né? Como o maior, o melhor, né? O resto fica no resto, tá? Então é uma visão e outra. Se é um homem, ele vai escrever de uma forma machista, porque os homens são machistas, né? Então, assim, qualquer coisa que eu leia de um homem, eu fico com o pé atrás, tá? Eu vou duvidar.
porque o homem sempre vai escrever uma visão machista, porque ele é machista, tá? Seja ele branco, preto, qualquer cor, tá? Tô falando do homem, né? O homem. Então, assim, uma vez eu falei, né? Eu fiz uma matéria aí falando do Coringa, do Batman, né? De como os super-heróis, né? Eles retratam as coisas de uma maneira preconceituosa, colocam o homem forte, branco, no centro, né? A mulher é sempre colocada como objeto sexual, né? Nos super-heróis, nas histórias dos super-heróis, a mulher é sempre retratada como objeto sexual, né? Sempre com roupas apelativas, né? Quase sem roupa. Então, isso é uma maneira machista de você retratar a mulher, tá? Quando você coloca a mulher sem roupa, ou quase sem, ou com roupas apelativas, isso é uma visão machista, tá? Você tá colocando, você tá reproduzindo, você tá fortalecendo a ideia de que a mulher é um objeto, né? Sexual, é um objeto. Então, é uma maneira machista. Então, óbvio, né? Os super-heróis retratam o escritor, a pessoa que criou os super-heróis, que faz o desenho, ela retrata de uma maneira machista as mulheres que aparecem lá. Óbvio, isso é muito claro, né? É muito claro. Coloca sempre a mulher como sedutora, ela tá sempre seduzindo, né? Ela tá sempre assim, precisando seduzir um homem, tá? Para conseguir as coisas. Ela é como se ela não conseguisse, né? É a visão extremamente machista, é como se a mulher não conseguisse as coisas normalmente, sem seduzir, tá? Então é isso, é uma visão machista. Então a gente tem que tentar entender o que está à nossa volta, né? O que a gente lê, o que a gente vê, e a gente tem que olhar as coisas de uma maneira crítica e analítica, tá? E isso tem a ver também com os dojos em que a gente está. A gente não pode achar, o sensei não é Deus, o sensei é machista, o sensei é homem, né? O sensei, ele é conservador, né? Ele discrimina pessoas, o sensei, principalmente o sensei de Aikido, que foi com o qual eu convivi mais, tá? Então, assim, eu posso dizer tranquilamente que os senseis de Aikido são machistas, né? São falsos, né? Eles são conservadores, falsos, né? É o falso moralista, tá? Ele discrimina pessoas, os senseis, tá? Eu tô falando do sensei de Aikido, porque eu convivi com eles 5 anos e foi muito difícil conviver com eles, tá? Eu posso dizer que eu não sinto prazer nenhum. Eu não sinto prazer nenhum de conviver com sensei de Aikido, tá? Eles são personas não gratas, eu não gosto de sensei de Aikido, né? Mas eu tenho todo um histórico para não gostar de sensei de Aikido, tá? Eu realmente não gosto deles. Mas assim, gente, hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Sempre me chamou muito a atenção, é claro, agora que eu tô fora do Aikido, tá? Eu consigo racionalizar melhor, fazer uma imagem, fazer uma leitura dos dojos de Aikido e principalmente da mulher nos dojos de Aikido, que é uma coisa que me interessa muito, tá? Eu olhando de fora, tá? É claro, eu estive dentro, tá? Eu senti na pele o que é ser mulher no dojo de Aikido. É terrível, tá? O que é ser mulher no dojo de Aikido, uma mulher consciente, né, com reflexão, com análise, uma mulher diferenciada, que tem um olhar diferenciado, né, é muito difícil, tá? Posso dizer para vocês, muitas vezes eu tive vontade de mandar os senseis de Aikido para aquele lugar, sério. Eu não suportava eles, foi muito difícil conviver com eles, tá? Muito difícil, porque você vê, eu conseguia ver claramente o machismo deles, né? A discriminação deles, eu conseguia ver que eles não davam importância para mim, tá? Eles dão mais importância para os homens, tá? Eles nunca me levaram a sério. Eu consegui ver que eles se sentem no direito de me censurar, tá? Porque eu sou mulher. Tá? Então, assim, eu vi uma série de coisas, de comportamentos de sensei de Aikido que me fazem fundamentar, né, que eles são ultramachistas, eles são falsos moralistas, eles discriminam as mulheres. Isso é uma coisa muito tranquila para eu dizer, porque eu tenho fundamentos para dizer isso. Mas eu sempre fiquei também olhando as outras mulheres, né, nos dojos de Aikido, principalmente o comportamento delas, o jeito, quando eu conversava com elas, eu via o que elas falavam. Eu também fui num dojo só de mulheres, né, no Aikido, mulheres elitizadas, e vi o mesmo problema, né, porque é um padrão, né, o Aikido, ele tem um padrão de pessoas, né? Os senseis também são um padrão, eles são todos iguais, eles falam pouquinho diferente, assim, uma coisinha ou outra, mas assim, a essência do sensei de Aikido é igual, ele é padrão, ele é formatado, tá? Então, assim, todo sensei de Aikido fala a mesma coisa pra mim, tá?
independente dele ter curso ou não, dele ter doutorado, mestrado, entendeu? É tudo assim, tudo igual. Dele ser mais novo, ser mais velho, ser da Makoto, não ser da Makoto. É assim, eles têm uma fala que é um padrão. O Sensei de Aikido, ele não precisa nem falar, eu já sei o que ele vai falar, tá? Ele é manipulador, o Sensei de Aikido. O Sensei de Aikido, ele é um expert em manipular alunos, o Sensei de Aikido. E ele cria uma dependência emocional dos alunos que é doentia. Eu nunca vi uma coisa assim. Mas eu vi isso no Ninja Fake também, tá? Eles são assim, eles manipulam os alunos. Mas ele já tem um aluno, o perfil do Aikidoka e da Aikidoka já é um perfil de pessoas fracas, pessoas dependentes, pessoas problemáticas, né? Pessoas muito frágeis e que já tem todo um código de achar que o sensei é Deus. Eles já entram assim, tá? Eles já acreditam, eles não questionam, eles não se rebelam, eles são acomodados, tá? É um pessoal bem acomodado, que não tem reflexão nenhuma e que é muito fácil manobrar um Aikidoka e uma Aikidoka. É muito fácil para um sensei. Com certeza, o sensei deita e rola, né? Ele abusa de poder, casa com a aluna. E uma pessoa, eu acho que a parte mais, assim, curiosa para mim é a mulher que casa com o sensei. A aluna que casa com o sensei, ou a mulher que casa com o sensei, é uma personagem muito interessante. Eu, como mulher, fazer uma leitura dessa mulher, tá? Essa mulher, a mulher que casa com o sensei, ela é a mulher mais fraca do dojo, tá? Isso. Ela é a mulher que tem mais medo de enfrentar um dojo sozinha, tá? Ela não é que ela gosta, e ela busca também status, tá? Ela busca essa aparente, né? Esse aparente status que o sensei pode possibilitar para ela, né? Que ela pega uma carona, né? Quando ela namora, casa com o sensei, ela pega uma carona no sensei, que o sensei tem um status, né? O sensei de Aikido, principalmente, de todas as artes marciais, tá? É a mesma coisa de todas. Estou falando do Aikido porque eu convivi e eu vi as mulheres, né? Dos senseis de Aikido. Elas são todas mulheres sem reflexão, tá? São mulheres submissas e que podem ter até um temperamento forte. A submissa com temperamento forte, tá? Elas são mulheres, muitas vezes, que não têm uma politização, elas não são muito politizadas, tá? As mulheres casadas com senseis de Aikido, as que eu conheci, a maioria delas eram alunas, foram alunas deles e se casaram com eles, tá? Provavelmente, com certeza, eles assediaram essas mulheres, essas alunas, porque o sensei, quando casa com uma aluna, obviamente, tem um histórico antes disso, né? Ele já assediou várias alunas, né? Até chegar nessa, e assediou essa. Porque é o seguinte, gente, deixa eu explicar uma coisa. O Aikido, no Aikido existe assim as hierarquias, essa coisa da filosofia japonesa, é muito forte. Então assim, o sensei, ele é visto como um deus no Aikido, tá? O que o sensei falar, o Aikidoka faz, tá? Se o sensei falar para ele se atirar da janela, ele se atira, tá? Porque eles são bem assim, eles são bem ovelhinha, tá? Lá no Aikido. Então assim, uma mulher, ela não vai chegar no sensei, não vai. Porque o sensei, ele é uma figura de poder, tá? Ele é uma figura de poder, ele é uma figura que tá acima, tá? O Aikidoka, ele vê o sensei assim. Eu não vejo o sensei assim, tá? Mas eles veem o sensei assim, como uma pessoa assim, sabe? Um Deus, sabe tudo, tá? Ele sabe tudo, ele manda em tudo e manda inclusive no pensamento, né? Porque tem aí que a maioria dos Aikidokas não pensam nem com os próprios miolos, eles pensam com os miolos do sensei, tá? Mulheres também. E nas mulheres, a manipulação do sensei é maior. É maior, o efeito é maior na mulher. A mulher fica bem castrada mesmo, assim. Você percebe que a marcial, a aikidoka, eu percebi isso, elas são castradas. Castradas, é impressionante. E é uma castração ideológica, tá? Mas ela já é assim, ela já é uma mulher assim, tá? Ela já é uma mulher assim, que tem esse perfil. Ela não é rebelde. Ela já é uma mulher acomodada, ela já é uma mulher que não tem politização, ela já tem conceitos machistas muito fortes, ela já carrega, né? Ela já tem aquele conservadorismo, né, muito grande, né? Aquele a falsa moralista, tá? Ela tem isso, ela carrega isso, né? Então, ela, quando ela entra no dojo de Aikido, só vai fortalecer ainda mais o que ela já tem e o que ela já é, né? Então, ela encontra um ambiente, assim, familiar. Então, por isso que ela não tem incômodo nenhum com o machismo no dojo. Ela não consegue ver o machismo no dojo, porque ela é machista, ela carrega um machismo muito grande, ela é muito acomodada, ela não tem consciência e reflexão nenhuma. Você não consegue ter um diálogo inteligente com uma Aikidoka. Eu nunca consegui em 5 anos.
nem com sensei de Aikido, tá? Assim, mulheres, não tem como. Elas são formatadas, elas são assim, padronizadas, tá? Elas não conseguem. É como falar em outra língua, tá? Se você falar de todas as vezes que eu tentei falar com a Aikidoka de uma maneira mais, né, assim, mais evoluída, mais reflexiva, ela não consegue acompanhar, tá? E aí ela fica com raiva de mim, tá? Ela não consegue, ela não tem discernimento, né? Ela não tem discernimento. A Aikidoka é bem assim, a Marcial ela é bem assim, ela não tem discernimento das coisas, tá? Então, quando essa mulher entra num dojo de Aikido, primeiro, muitas vezes a mulher tem medo de entrar num dojo de artes marciais, tá? Isso eu sempre ouvi das mulheres, elas têm medo de ficar no meio de muitos homens. É impressionante, as mulheres têm medo mesmo, tá? Então, a maioria vai com o namorado, vai com o marido, ela acaba lá no dojo mesmo se relacionando com algum homem, tá? Porque aí ela vai ter uma blindagem. É muito difícil você ver uma mulher sozinha, né? Num dojo bem masculino, com muito homem. Muito difícil você ver uma mulher sozinha, né? É raro. Mas quando você vê essa mulher sozinha, ela vai ter uma relação muito forte com o sensei, tá? Ela vai ter uma relação muito forte, porque o sensei vai exercer o papel de protetor dela. Ela vai puxar muito o saco do sensei, né? Quando você vê uma mulher sozinha no Aikido. Tô falando de Aikido, gente, mas são todas as artes, tá? Isso vai para todas. Tô falando do Aikido porque foi o que eu vi, né? Então, quando você vê uma mulher sozinha no Aikido, você percebe que ela cria um laço muito grande com o sensei. E aí o sensei blinda ela, tá? É isso. Então, a maioria acaba se relacionando com um deles, casa com o sensei, tá? E para o sensei é muito fácil manipular uma aluna, muito fácil, é sopa no mel, porque a Aikidoka, ela já tem, né, um perfil de uma mulher submissa, tá? De uma mulher que não reflete, ela não é uma mulher rebelde, né? Ela não é uma mulher que nem eu, né? Eu sou muito diferente, eu sou o oposto, né, das Aikidokas, porque eu não gosto de sensei, eu não gosto da figura do poder, né? A figura do poder é conflituosa para mim, tá? Eu não obedeço, eu vou entrar em conflito com a figura de poder. Então é óbvio que eu entro em conflito com o sensei de Aikido. Eu vou entrar em conflito com qualquer figura de poder, principalmente se for homem, né? Se for meu chefe, eu vou entrar como eu já entrei, tá? Eu já entrei com muitos chefes, então por isso que eu sou autônoma. Não dá para eu trabalhar numa empresa, entendeu? Eu entro em conflito com o chefe. Eu já entrei várias vezes, tá? Então, e assim, então eu tenho um perfil de confronto, tá? Com a figura de poder, principalmente se ele for homem. Se for mulher, até que tá tranquilo, mais tranquilo. Se for homem, a figura de poder, eu vou entrar em conflito com ele. Então, assim, eu entro em conflito com o sensei de Aikido, eu sou o contrário, né? Eu sou o contrário das aikidokas, que querem uma aproximação, uma relação com o sensei, né? Uma relação afetiva com o sensei, porque o sensei, ele representa proteção, tá? Para essas mulheres. Elas ficam muito assustadas, né? Com aquele monte de homem, aqueles homens falando mal de mulher, porque assim, o ambiente de um dojo de Aikido é extremamente misógino. É muito machista, ele discrimina as mulheres e ele é bem misógino. Você vai ver homem falando mal de você na sua cara, tá? Rindo de você quando você entra no Jiwasa, tá? Você vai ver eles conspirando contra você. Eu percebia quando eu estava no Jiwasa que eles queriam que eu caísse. Eu percebia, tá? Eu percebia que eles queriam me ferrar, né? Todas as pessoas que treinaram comigo no Aikido, no Ninjutsu, eles queriam que eu me ferrasse, tá? Eu percebia muito claro isso. É uma relação conflituosa, né? As mulheres e os homens nos dojos de artes marciais. É conflito, é guerra, né? Só que essas mulheres que vão para lá, elas têm, né, já um perfil de mulheres submissas, né? Por isso que elas vão criar um laço com esses homens, ou namorando, ou ficando do lado deles, ou tentando ficar parecida com eles, tá? Igualando o Aikido. Gente, eu tô contando isso, mas isso é muito inconsciente. Não é uma coisa proposital. Isso é inconsciente, tá? Ela vai fazendo isso sem perceber. Então, ela vai ficando mais machista ainda, né? Mais machista ainda, junto com eles, apoiando o machismo dele. Então, a mulher, a Aikido, a sensei de Aikido, ela apoia o machismo no Aikido. Ela fortalece, ela alimenta o machismo no Aikido. Ela não se contrapõe. O que é diferente de mim, tá? Eu vou lá, mas eu vou para confrontar, né? Para brigar. Entendeu? Aí eles me tiram, né? Mas assim, eu tenho muito claro que eu tô ali, eu tô brigando com aquele homem, tá? Aquele homem não é meu amigo, eu não quero, né, relacionamento com ele, porque eu não me venderia, é se vender para mim, tá? Uma mulher ficar do lado dos homens, ela se vender,
tá? É isso, é assim que eu vejo, né? Então eu não me vendo, tá? Eu não me vendo. Eu continuo com a minha posição e aí sim eu conflituo com aqueles homens no dojo. É kamikaze. Você imagina você se conflituar com 20 homens no dojo e com o sensei junto. É kamikaze. Mas é assim, é assim. A minha relação com os homens no dojo é assim, é uma relação conflituosa, é silenciosa, porque assim, a gente é inimigo e eu sei que ele é meu inimigo. Ele tá treinando comigo, mas ele é meu inimigo, tá? É uma relação conflituosa, eu não vejo ele como meu amigo, né? Eu vejo ele como inimigo, né? Então eu vejo ele como com um homem que tá me ensinando, é um inimigo que tá me ensinando, tá? É isso. É um olhar muito diferente do que as mulheres têm nos dojos. É o oposto. Então, assim, eu não quero ficar perto do sensei de Aikido. Eu não suporto sensei de Aikido. Eu não suporto sensei de arte marcial nenhuma, não me dou bem, não gosto deles, eu não puxo o saco deles, tá? Eu olho para eles dizendo assim, ó, você não é tudo isso, né? E que é muito pior para um sensei de Aikido que tem o ego inflado, ele não suporta isso, porque ele sabe que eu tô falando para ele que ele não sabe nada de Aikido, que é o que eu penso, né? Que ele é machista, que ele é uma mentira e que eu só tô lá comprando as técnicas, é isso. Né? Um sensei de Aikido, isso é um problema, sério, porque ele tem o ego muito inflado e, claro, obviamente eu sou a única a falar isso, né? Todas as mulheres lá são capacho do sensei de Aikido e muitas vezes acabam, né? Mas assim, quando a mulher se relaciona com o sensei de Aikido, não é a mulher não gosta do sensei de Aikido, do cara, do homem sensei de Aikido. O que acontece é o seguinte, o sensei de Aikido é que dá em cima da aluna, tá? Porque o sensei de Aikido é uma figura de poder, a mulher não vai lá. Eu não vi nenhuma mulher dando em cima de sensei de Aikido. Nenhuma. Porque lá não dá. Tem uma separação, né? Ele é um sensei. Ele é uma figura de poder, entendeu? Então, a mulher, ela tem, todo mundo no dojo tem um respeito com o sensei. É o sensei que dá em cima da aluna. É o sensei. Aí, quando o sensei dá em cima da aluna, geralmente ele dá em cima de uma aluna muito fraca, né? Geralmente, o sensei, ele já se relaciona com uma mulher muito fraca. Ele vai escolher a mulher mais fraca, né, do dojo, que é a mulher que vai ser esposa dele e namorar com ele, tá? Então, porque ele não vai querer levar fora, né? O sensei, ele já vai na mulher mais fraca, né? É naquela mulher fraca mesmo, que tá procurando uma muleta. E aí a mulher vê, né, aquele sensei, né, o status, ela viaja na maionese, entendeu? Ela viaja, né? Ela se encanta com aquilo tudo, né, que ele representa, né? O que o sensei representa, que é um status, é a blindagem, ela vai ter favorecimentos. E aí ela acaba se relacionando com ele, entendeu? Mas não é porque ela gosta dele, não é isso. É porque ela é fraca, ela é frágil, ela não consegue lidar com aquele monte de homem sozinha, tá? É isso, ela tem medo, né? Então é por isso que ela acaba se envolvendo com o sensei. E o sensei usa, né, a posição de poder dele, por isso que eu falo que o sensei é o pior. Ele é o pior. Ele é podre, ele é podre. O sensei que casa com a aluna, ele é podre, porque ele usa da posição dele para submeter essa mulher, tá? Para seduzir essa mulher. Ele não tá seduzindo essa mulher assim, ele, né? Na rua, vamos supor, você vai na rua, sei lá, você vai numa cafeteria, conhece um homem, tá? Mas vocês são iguais, não é? Agora no dojo não, ele é sensei, é diferente. Ele não é só um homem, ele é sensei. Ele tem uma figura de poder, tá? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Então, é uma forma de manipulação, sim. E o sensei, ele tem estratégias para manipular as alunas. As alunas são bem castradas no Aikido, bem castradas mesmo. Elas já não têm crítica, né? Reflexão. E quando elas entram no Aikido, no decorrer da trajetória do Aikido, elas vão ficando pior, mais alienadas ainda, porque o dojo de Aikido, ele te aliena. Ele te tira fora do mundo. Você fica em outro mundo. O Aikido é uma arte, todo o ambiente do dojo de Aikido, aquelas pessoas todas, o sensei, você fica completamente alienada, você fica fora da realidade. É um mundo à parte o mundo do Aikido, é um mundo à parte, tá? E aí você entra, né, num processo assim mesmo, bem tóxico, né? Então eu tô muito feliz de estar fora, tô muito feliz, eu não sei como eu aguentei. Na verdade, hoje, com a evolução que eu tenho, eu não sei como eu aguentei ficar naqueles dojos horríveis, com aqueles senseis horrorosos, aqueles homens horríveis, né? São pessoas que eu jamais encontraria, né? Porque eu não frequento, né, o buraco
que eles ficam, tá? Eu não tenho mesmo, meu nível é muito melhor que o deles, né? Não tem nem o que comparar, assim, todos os dojos que eu tive, né? Então, assim, são homens, assim, que não tem nada a ver comigo, né? Nada a ver. Então, assim, é um alívio estar fora, é um alívio. Mas o que eu quero falar para vocês é que existe um componente psicológico muito complicado, né? Quando você vê uma mulher, uma aluna se relacionar com o sensei, existe um componente doentio das duas partes, principalmente do sensei, porque o sensei ele usa a figura dele de poder para submeter essa mulher, essa aluna, tá? Então é muito complicado, muito complicado. E o sensei ele não vai em qualquer aluna, ele não vai tentar se relacionar com qualquer aluna, ele vai escolher a mais fraca, tá? Porque, por exemplo, o que aconteceu com o Sensei Riksal bem grosso, né? O Sensei Riksal bem grosso, ele quebrou a cara porque ele foi numa aluna forte, que sou eu, né? Então, o que aconteceu? Até então, ele ia em mulheres fracas, alunas fracas, ele conseguia, tá? Mas quando ele veio em mim, que eu sou uma mulher forte, ele teve problemas. Aí ele se ferrou. Ele se ferrou porque eu brequei ele, tá? Porque eu não sou fraca, eu não tenho esse perfil, né, da Aikidoka, da aluna de arte marcial, eu não tenho, eu tô lá só para pegar técnica, eu não tenho o perfil delas, elas são fracas e elas não têm reflexão nenhuma, elas não têm peito para brigar com os homens do dojo, tá? Elas não têm. Então, brigar e falar, né, ó, vocês são machistas, vocês são inimigos, né, e elas não têm, tá? E você falar isso, é claro, você é kamikaze. É como se você fosse São Paulina e você estivesse no meio de um monte de palmeirense, tá? Aí você chega lá e fala que você é São Paulina. É a mesma coisa, né? O que eu faço é isso, eu tô no dojo e aí eu falo, vocês são machistas, vocês são meus inimigos, eu não gosto de vocês, tô aqui só treinando, só tô usando o corpo de vocês para treinar, eu não gosto do sensei. Aí eu viro e falo ainda pro sensei, não falo, mas o sensei percebe, né? Que eu não gosto dele, que eu acho ele incompetente, que eu acho ele machista, que eu acho que ele não sabe nada direito, né? O sensei sabe, então aí ele me tira. Claro, é um movimento, né? Então, assim, a gente tem que entender um pouco da psique das coisas, tá? As coisas não são o que aparentam. Tem muitas coisas por trás, tá? Dos relacionamentos nos dojos. É muito complicado o relacionamento da mulher com o homem no dojo, tá? E com o sensei, principalmente. É um relacionamento bem complicado, tá? É isso, gente. Bom, hoje eu falei disso, porque eu gosto muito dessa parte psicológica, comportamental, eu acho muito legal isso, adoro falar disso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Até, gente. Tchau, tchau.